Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de palpites aqui do canal. Eu me chamo Amanda e hoje estaremos analisando os jogos para esta segunda-feira, 26 de fevereiro de 2024, para os jogos do campeonato holandês e do campeonato turco. Se você não é inscrito aqui no canal, já peço deixe a sua inscrição. Ative o sininho das notificações e deixe seu like aí no vídeo, porque é muito importante para o nosso crescimento aqui na plataforma do YouTube, fechou? Vamos lá, vamos analisar os jogos dessa segunda-feira. Bom, e o primeiro jogo de hoje fica por conta de Galatasaray e Antalyaspor, dois times que estão aí na primeira metade da tabela de classificação. O Galatasaray, líder do campeonato, recebe o Antalyaspor, sétimo colocado da competição. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Galatasaray está ali na primeira colocação do campeonato com 69 pontos, 22 vitórias, 3 empates e uma derrota apenas, uma campanha excepcional aí do Galatasaray. Mas esse vídeo eu tô gravando para vocês aqui com um pouco de antecedência, não tô gravando no dia anterior a esse confronto, né? E no momento que eu tô gravando esse vídeo aqui, o Galatasaray ainda é líder, mas o Fenerbahçe joga também no final de semana, joga antes do Galatasaray, inclusive, e pode estar passando aí e assumindo a primeira colocação do campeonato no final de semana antes desse jogo aí do Galatasaray. Então, nesse momento, o Galatasaray está com 69 pontos, 2 pontos a menos do Fenerbahçe, que está com 67 pontos ali na segunda colocação. Bom, aqui em vermelho a gente tem o Antalyaspor com 35 pontos conquistados, 8 vitórias, 11 empates e 7 derrotas no campeonato. No mercado de escanteio, a gente tem aqui duas equipes que produzem muito encantos na Superliga da Turquia, no nosso querido Turcão. Eu deixo aqui de sugestão para vocês, já de cara, o acima de 8 cantos, mais de 8 cantos para Galatasaray e Antalyaspor. São duas equipes que costumam cumprir aí as suas linhas no campeonato, mas a minha sugestão para vocês é um pouco aí conservadora, levando esse jogo pro ao vivo e tentando buscar aí pelo menos 9 escanteios na partida. Deixo para vocês o acima de 8 cantos. Se saírem exatamente 8 escanteios, você tem a sua aposta devolvida. Se saírem mais de 8 escanteios, você tem o green. Se saírem menos de 8 cantos, você tem o red nesse jogo. Bom, agora pela segunda divisão holandesa, 4 da tarde dessa segunda-feira, o AZ Reservas recebe em casa o NAC, dois times que estão ali lado a lado na tabela de classificação. Trazendo para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver em vermelho o NAC com 37 pontos conquistados e logo acima o AZ Reserva, o Jong AZ com 39 pontos conquistados. Apenas 2 pontos separam aí o NAC do AZ Reservas. Bom, as reservas tem aqui 11 vitórias, 6 empates e 9 derrotas na competição. E o NEC tá ali com 10 vitórias, 7 empates e o mesmo número de derrotas no campeonato até aqui. 27 rodadas já se passaram na segunda divisão holandesa. Bom, galera, no mercado de escanteio a gente tem duas equipes aqui que tem médias até que próximas dentro do campeonato. Não são médias tão altas assim. O AZ Reservas tem uma média aí entre marcados e sofridos dentro do campeonato de 8,4 em escanteios. E o NAC tem uma média aí um pouco mais balanceada entre marcados e sofridos de 9,3 na competição. Para esse jogo, a minha sugestão para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos para AZ Reservas e NAC. E o próximo jogo pela segunda divisão holandesa fica por conta de Ajax Reserva e Telstar, dois times que estão aí na parte inferior da tabela de classificação. Puxando para vocês aqui a tabela de classificação, a gente consegue ver que o Telstar está ali na vice-lanterna do campeonato, empatado ali em pontuação com o Top Odds. 20 pontos somados até aqui em 27 rodadas, 5 vitórias, 5 empates e 16 derrotas somadas na competição até aqui do Telstar. E o Ajax Reserva está ali um pouco acima, 15ª colocação do campeonato, com 10 pontos a mais que o Telstar, 30 pontos conquistados em 27 rodadas, 7 vitórias, 9
empates e 10 derrotas no campeonato. Aqui, agora trazendo para vocês as estatísticas no mercado de escanteios, a gente consegue ver que são duas equipes que têm a mesma média entre marcados e sofridos na competição. O Ajax tem uma média aí de 9,8 entre marcados e sofridos e o Telstar também tem a mesma média entre marcados e sofridos de 9,8. A diferença é que o Ajax, jogando dentro de casa, tem uma média extremamente baixa para um time mandante. A seu favor, uma média aí de 3,8 em escanteios marcados na competição, na segunda divisão holandesa. E tem aí uma média de escanteios cedidos ao seu adversário, ao time visitante, de 6 escanteios, uma média bem alta aí para um time mandante também. Por outro lado, a gente tem o Telstar com uma média aí um pouco mais balanceada, tem a seu favor uma média de 4,6 e de oportunidades cedidas ao adversário de 5,2. Para esse jogo aqui, a minha sugestão para vocês é o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, uma linha que essas duas equipes costumam cumprir dentro da segunda divisão holandesa. Então, fica aí a minha sugestão para vocês, mais de 7,5 cantos para estar saindo pelo menos 8 escanteios em Ajax reservas e Telstar. Bom, galera, e ainda pela segunda divisão holandesa, às 4 da tarde, o Utrecht Reserva recebe em casa o Top-Ois, lanterninha do campeonato. Dois times que estão aí bem próximos na tabela de classificação. Inclusive, o Top-Ois está ali, lanterna da competição com 20 pontos conquistados, e o Utrecht Reserva na 17ª colocação do campeonato com 23 pontos conquistados até aqui. Apenas 3 pontos separam aí o Utrecht Reserva do Top-Ois, do lanterna da competição. No mercado de escanteios, a gente tem aqui o Utrecht quando joga como mandante com a média aí de 8,9 entre marcados e sofridos, e o Top-Ois quando joga na condição de visitante com uma média de 10,5 entre marcados e sofridos. Para essa partida aqui, uma disputa pela parte de baixo da tabela, eu deixo aí de sugestão para vocês o acima de 7,5 cantos, mais de 7,5 cantos, para estar saindo pelo menos 8 escanteios nessa partida, Utrecht Reservas e Top-Ois. E o último jogo de hoje pela segunda divisão holandesa, o PSV Reservas recebe em casa o Dordrecht, dois times que estão ali em lados opostos da tabela de classificação. Trazendo para vocês a tabela aqui como a gente sempre faz, o Dordrecht, quinto colocado, está ali com 43 pontos conquistados, 11 vitórias, 10 empates e 5 derrotas no campeonato. E o PSV Reservas com 25 pontos somados em 27 rodadas, 6 vitórias, 7 empates e 13 derrotas no campeonato até aqui. No mercado de escanteios, galera, a gente tá falando aqui de duas equipes que produzem muito em escanteios dentro da segunda divisão holandesa. O PSV, quando joga dentro de casa, é uma equipe que produz muito em escanteios, tendo aí entre marcados e sofridos uma média de 11,1, uma média extremamente alta. E o Dordrecht, uma equipe que quando joga como visitante também produz muito em escanteios, tendo uma média aí de 10,1 em escanteios dentro do campeonato. Duas equipes que produzem realmente muito em escanteios na competição. Para esse jogo, a minha sugestão para vocês é o acima de 8,5 cantos, mais de 8,5 cantos para PSV Reservas e Dordrecht. Bom, pessoal, e essas foram as nossas análises aí para esta segunda-feira de campeonato turco e campeonato holandês no mercado de escanteios. Se você não é inscrito aqui no canal, deixa a sua inscrição, deixa aí também o sininho das notificações ativos. Dessa maneira você vai estar sempre sendo notificado quando um vídeo novo for lançado aqui no canal. E se você não tá lá no meu canal do Telegram ainda, eu já deixo aí para você também a sugestão. No link da descrição você acessa e vai direto lá pro canal do Telegram. Eu lanço dicas por lá também. Coloco conteúdo sobre o mercado de escanteios e também coloco aí o link dos vídeos que eu lanço aqui no YouTube para você ter acesso por lá também. Então já acessa aí o primeiro link da descrição, canal do Telegram da Eleven Tips. Então é isso, galera. Avisos dados, pedidos também. E a gente se vê aqui no nosso próximo vídeo de palpites.